Olá, irmãos e irmãs, graça e paz, tudo bem com vocês? Nós estamos iniciando a nossa sétima semana, 43º dia, segunda-feira, dia 27 de maio. O tema é possuindo a convicção do chamado. Eu queria ler o texto que se encontra lá em Neemias, capítulo 4, versículo 6 e 7. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas, ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas, os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante e que já se começavam a fechar-lhes as brechas, ficaram sobremodo irados. Quando eu identifico o inimigo, eu demarco territórios. Nós falamos antes como nós precisamos conhecer o inimigo, né? E nós marcamos os territórios que precisam ser alvejados. É por isso que eu falo tanto de geografia, essa geografia espiritual, né? Eu vou saber que eu estou a caminho do triunfo, né, da vitória, né? Porque quando eu tenho os alvos bem definidos, bem delineados, e o texto diz que eles eram os inimigos, não, ou melhor, o texto fala aqui, vamos assim, o texto não fala que eles eram inimigos, né? O texto só fala que, mas ouvindo Sambalate, Tobias, os arábios, amonitas, repararam, só ficaram sobremodo irados, né? Então, o que acontece? O inimigo, ele se organiza para atentar contra a sua vida. O texto diz que eles vieram em bando, eles são covardes, né? Eles são estrategistas. O texto diz quem eram eles. Então, Sambalate, os samaritanos. Sambalate e os samaritanos eram do norte, sabia? Tobias e os amonitas eram do leste, Gesem e os arábios do sul, e os edoditas eram do oriente. Então, dos quatro lados, né? Vieram dos quatro cantos. Então, sabe, eles vêm de tudo quanto é lado para você fazer parar. E às vezes você já está cansado porque você chegou na metade, e o texto diz que chegaram na metade porque tinham ânimo para trabalhar. Você já está cansado, chegou na metade e tal, muitas vezes você olha o ditado, né, o copo que está vazio, ou um muro que ainda falta, a metade do muro que ainda falta completar, você nunca olha aquilo que você já fez. E a gente sempre tem uma tendência a achar que desgraça pouca é bobagem, né? Não, ele vem para te parar e muda o teu foco fica centrado nisso. Então, observe a palavra, né? Já estava quase acabando. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade da sua altura. Então, eles já estavam quase acabando, né? Então, já não tinha mais brecha, né? Já não havia mais brecha. É importante, e que já se começavam a fechar-lhes as brechas. Aí o inimigo se ira. É na hora que você se posiciona, na hora que você fecha as brechas, que o inimigo ele vem com fúria contra a tua vida. Ficaram sobremodo irados. Se você não tem convicções, você tem brecha. Se você não for uma pessoa de convicções, você tem brecha. Convicção, você não sabe para que lado você anda, né? Para quem não tem convicções, qualquer direção tá boa, qualquer direção, porque você não sabe para onde ir, você não tem propósito para onde ir. Então,
uma muralha, quando não tem brecha, quando quando tem uma brecha, o inimigo entra. Quando não tem uma brecha, está fechado, ele não entra na cidade com facilidade. Você está entendendo isso? Né? Então, uma alma, uma mente, quando não tem mais brecha, o inimigo não pode entrar com facilidade. Né? E é por isso que é importante que você tenha convicções, que você não dê brechas. Né? Quando você termina de pagar um carnê, quando você termina de fazer uma casa, quando você acha que chegou a um nível de ministério, de experiência na igreja, onde você diz assim, eu já conheço isso, né? Não, eu conheço aquilo, eu conheço aquilo outro, né? Já cheguei no nível tal, né? Enfim, já conheço todas as coisas. Irmão, vigia. Né? Vigia, porque você pensa que conhece, mas não conhece não. Então a tendência natural é descansar na hora que você conquista alguma coisa. Tem um time de futebol prova isso, né? O time de futebol que foi campeão no ano passado, ganhou várias coisas, ganhou vários títulos, aí no ano que vem ele fica irreconhecível, né? O mesmo time, o mesmo treinador, né? O que ele faz? Agora eu sou o bom, né? Agora eu sou o melhor, e descansa, e dá brecha, e o inimigo entra. Vigie, tenha convicções, né? Você tenha convicções de quem você é, mas nunca se ache suficientemente bom para todas as coisas. Seja humilde e não dê brecha para o inimigo. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, que o inimigo não tenha brechas na nossa vida, que ele nunca encontre espaços e que o Senhor nos guarde, nos dê força, nos dê ânimo, ó Deus, para fechar todas as brechas, nos dê convicção para sabermos que estamos no caminho certo, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Você tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus. Beijo no coração. Até amanhã.